Paz do Senhor, meus irmãos, um ótimo dia para vocês. Vamos para o nosso momento de glória de hoje. No último domingo eu estava em casa, um pouco antes do culto, e eu ouvi o Senhor falando assim para mim: lança novamente. E eu, obviamente, já tinha entendido qual era a palavra, e logo depois eu fui meditar nessa palavra, e o Senhor me trouxe algumas revelações. E quando eu digo revelações, a palavra de Deus é a maior revelação que nós podemos ter. Obviamente que eu acredito nos dons espirituais, dom de profecia, dom de cura e todos os dons que são relatados na Bíblia, mas para mim e para você, a maior profecia tem que ser a palavra de Deus. E eu fui meditar nessa palavra e o Senhor falou grandemente comigo. E muitas vezes aquilo que o Senhor tem revelado a mim, eu tenho compartilhado com vocês. Como eu já disse em muitos outros momentos, nós temos que ter o nosso secreto com o Senhor. Mas, em alguns momentos, aquilo que é me revelado em oculto, eu tenho colocado publicamente aqui nas redes e compartilhado com vocês. E eu espero que todos vocês que têm me acompanhado também tenham o seu secreto com o Senhor. Vamos à palavra de hoje? Pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu assistente se for necessário. E sempre que você for me acompanhar nos vídeos, tenha a palavra do Senhor. Tenha a palavra do Senhor como grande companheira. Amém? Vamos lá. Diz assim, livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá, diz assim. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo e lança as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e preencheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E no versículo 10 diz assim: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Que palavra maravilhosa, que palavra incrível. O tema de hoje é lança novamente. E por que esse tema? Porque o Senhor tem ministrado isso ao meu coração e ao teu coração. Porque na nossa vida, meus irmãos, em muitos momentos, nós perdemos a esperança. E assim como Simão, como Pedro, ele passou a noite inteira pescando. E aí o Senhor fala para ele: lança novamente, tenta mais uma vez. E aí ele fala: Senhor, sob a tua palavra, isto é, porque o Senhor está me dando esta direção, eu farei novamente. Eu vou compartilhar com vocês algo da minha vida. Eu tenho muitos testemunhos de cura, de libertação, mas um testemunho que é muito importante é sobre a minha esterilidade. Eu tinha um sonho de ser mãe e eu tinha um diagnóstico de estéril. Durante muitos momentos da minha vida, eu fiz um teste por conta de passar mal, achando que eu estava grávida. E sempre o resultado era negativo. Mas eu tinha uma promessa. Só que eu não queria mais me frustrar. Então, eu sempre fui líder na igreja, sempre tive cargos. Eu falei assim ao Senhor: Senhor, eu já entendi. Os meus filhos serão filhos espirituais e não serão filhos gerados do meu ventre. Isto é, o Senhor já cumpriu a sua promessa. E aí o Senhor, através de um vaso de Deus, falou comigo e falou: não, os filhos serão da tua barriga, do teu ventre. Mas toda vez que você pega um teste de gravidez negativo, você fala: Senhor, isso não vai acontecer. Senhor, isso não vai acontecer. Quando você manda um currículo, você fala: Senhor, eu não fui chamada para o emprego ainda. Senhor, ainda não aconteceu. Quando você descobre um adultério, você fala: Senhor, eu nunca vou ter um casamento feliz. Quando você descobre a sua filha, o seu filho, talvez aí usando algum tipo de droga, fazendo alguma coisa errada, enfim, quando você é desligada do seu trabalho, tem aquele sentimento de morte.
Na minha vida, eu tinha um buraco. Porque eu falava, Senhor, eu sou oca por dentro, eu não posso gerar. Senhor tem me dado tudo, mas eu não posso ser mãe. E tem tantas mulheres que têm esse sentimento. Na minha vida, era a questão de ser mãe. Talvez na sua vida tenha alguma coisa que a noite toda você pediu, a noite toda você tentou e não tem dado certo. Talvez algo que tem gerado frustração em seu coração. Para mim, a gestação gerava frustração. Parece que todo mundo tinha filho menos eu. Parece que todo mundo conseguia menos eu. Parece que o Senhor cumpria na vida de todo mundo menos na minha. Mas aquele que me fez a promessa é fiel. Porém, meus irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. E nós, muitas vezes, não queremos esperar o tempo certo do Senhor. Mas, Senhor, sob a tua palavra, eu não vou perder a esperança. E quando o Senhor fala para Simão, quando fala para Pedro, lança novamente, eu digo para você, profeticamente sobre a tua vida, não perca a esperança. Lança novamente, isto é, não desista daquilo que Deus te prometeu. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O contexto desta palavra eu vou trazer, se Deus preparar, no próximo vídeo. Porque nós temos que entender por que o Senhor tem falado isso. Porque o profeta queria amaldiçoar o povo, mas ele falou não. Se Deus falou, quem sou eu para contender com o Senhor? Mas eu vou trazer isso em outro vídeo para você. Hoje eu tô falando de você não desistir. Hoje eu tô falando de você lançar a rede novamente. Porque, Senhor, é sobre a tua palavra. Porque, Senhor, é o que o Senhor me prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Depois de 22 anos da promessa, eu fui mãe pela primeira vez. E o Senhor cumpriu a promessa. Eu tenho 2 filhos. Porque o meu Deus é fiel. E sob a palavra dele, não importa o diagnóstico do médico, não importa o que a medicina tinha falado sobre a minha vida. O que importa é o que o meu Deus falou sobre a minha vida. E ele falou que eu seria mãe. E eu fui e sou mãe. Porque ele me prometeu. Tantas coisas aconteceram na minha vida. Tantas coisas, tantas circunstâncias adversas. Talvez, minha irmã, meu irmão, você está olhando para o tempo. Senhor, como é que eu posso lançar uma rede, Senhor, se está chovendo? Senhor, como eu posso lançar uma rede, Senhor, se está nevando, se está muito sol? Porque você está olhando para a circunstância. Mas o Senhor, Ele conhece o antes, Ele conhece o futuro, o momento. Note que nós temos o presente. Porque o presente é algo que o Senhor tem nos dado hoje. E aí, meus irmãos, nós ficamos presas ao passado e não conseguimos enxergar o futuro porque nós estamos presas no passado e não temos vivido o presente, que é um presente de Deus no hoje. Assim diz o Senhor para a tua vida: eu, o Senhor, cumprirei aquilo que eu te prometi. Não te preocupes, porque eu, o Senhor, vou cumprir. Porque eu, o Senhor, não volto atrás da minha palavra. Lança a rede novamente. E a palavra do Senhor nos revela que quase que os barcos afundaram de tanto peixe. Minha irmã, meu irmão, eu não sou aquela ministra da palavra do Senhor que é avivalista, porque é outra coisa que o Senhor tem me chamado, mas sobre a palavra dele. Profeticamente eu falo que talvez você vai precisar de pessoas para ajudar na abundância que Deus tem preparada para você. Talvez você que é estéril como eu fui um dia. O Senhor vai ter que preparar uma rede de apoio quando você tiver os seus filhos. Talvez você fala, Senhor, eu não tenho uma casa, mas o Senhor é aquele que dá a casa e você vai ter que chamar uma amiga ainda para fazer a decoração. Talvez você vai precisar de ajuda na festa do teu casamento. Talvez aí você vai trabalhar tanto, você vai falar, Senhor, obrigada por este emprego. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele tem te chamado. Senhor, o diagnóstico médico, Senhor, é que eu vou morrer, mas o Senhor é aquele que dá vida e tira a vida na hora que Ele quer. Lança a rede novamente. Lança a rede novamente, porque o Senhor é fiel.
E aí, meus irmãos, nós somos limitados. Nós somos limitados. Porque Pedro estava falando que ele pescou a noite inteira e que não tinha dado nada certo de peixe. E sabe que Jesus fala para ele, Pedro, o teu negócio não é peixe, não. Eu vou te fazer pescador de almas, de vidas. Porque nós somos limitados. A palavra do Senhor nos revela um versículo que eu amo. Jeremias 29:11. Bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto desejais. Essa palavra o Senhor estava usando Jeremias para falar que o final do exílio babilônico, depois de 70 anos, era trazer o povo novamente para a sua terra. Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. O Senhor vai dar paz. O Senhor vai dar paz. O Senhor vai cumprir promessa. O Senhor vai fazer o que eu não posso. Porque Ele é fiel. Lança a rede novamente. Lança. Lança. Tira essa tristeza do teu coração. Essa mágoa. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente fala, essa igreja é horrível, essa igreja é péssima. Meu irmão, não tem igreja perfeita. Não tem marido perfeito. Não tem filho perfeito. Mas tem um Deus perfeito. E nós podemos falar sobre a tua palavra. Coloca aí, rasga o teu coração diante do Senhor. Pedro talvez falou assim, eu vou fazer porque Deus está mandando, porque Jesus está mandando, mas de verdade, eu sou pescador, eu tenho experiência, porque a gente é assim, né? Eu tenho experiência e eu sei que não vai acontecer nada. Talvez no íntimo dele ele falou isso. Eu sei que não vai acontecer nada, mas sob a tua palavra, lança novamente. Eu convido você, no dia de hoje, a lançar novamente a tua esperança e a tua confiança no Senhor. Ainda não acabou, minha irmã. Ainda não acabou, meu irmão. Esse não é o fim. Às vezes a gente fala, Senhor, acabou, né? É o fim. Mas o Senhor fala, não é o fim. Eu tenho outras coisas, coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? Fique com essa palavra no dia de hoje. Compartilhe. Me siga aí nas redes. Se inscreva no canal. Você que não se inscreveu, se inscreva. Indica, fala, olha, tem uma moça lá na internet que tá falando. Que Jesus está falando, porque toda honra, glória é ao nosso Deus. E eu agradeço a você por todas as coisas, por tudo aquilo que Deus tem preparado através da tua vida, viu? Deus te abençoe, te guarde, te sustente. Nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus.